Olá, gente, tudo bom? Estamos aqui mais uma semana, hein? Hoje, segunda-feira, começa os dias úteis da semana. E a primeira semana do mês de maio, que é muito importante, um mês que nós consagramos no dia 5 de janeiro como um mês de muito sucesso, um mês de vitória, um mês de graça, um mês de paz. E cremos que assim será. Nós vamos superar o coronavírus, Covid-19, e superando essa doença, tudo vai acalmar e vai voltar à normalidade aqui no Brasil, principalmente São Paulo, onde tudo está parado, as igrejas, comércio, tudo fechado, mas Deus está trabalhando porque tudo está sob o controle de Deus. Aí tem um versículo aqui que eu quero ler com os irmãos, no Salmo 120, versos 6 e 7, que diz assim: a minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Sou pacífico, mas quando eu falo, já eles procuram guerra. É interessante a gente ver o que está acontecendo com o Brasil neste momento de uma crise epidêmica e pandêmica tão séria, não só dentro do Brasil, mas no mundo inteiro. E algumas regiões do Brasil mais atingidas, como São Paulo, Rio de Janeiro, o Ceará, Manaus, no Amazonas, e outros estados do Brasil que estão bem atacados por esta doença. Brasília. Mas eu acho que fora dessa doença o problema maior está nos relacionamentos. As vozes parece que se perderam. Nós temos uma voz tão preciosa no Brasil, a voz do doutor, juiz Moro, Sérgio Moro, que era um cara que tinha uma voz que acrescentava ao país um sentido de segurança, de justiça, em cima da injustiça. Tinha vozes, como a própria do Mandetta, na área médica, que traziam a segurança para todos que o ouviam. E de repente essas vozes viraram vozes negativas, perdeu o sentido. E a voz do presidente passa a ser uma voz julgada, como aqui diz nesse verso 6. A minha alma há bastante tempo, é interessante isso, a minha alma, bastante tempo, habitou com os que odeiam a paz. Pacífico sou pela paz, mas tudo que eu falo, eles transformam em guerra. Então a gente vê que o Brasil buscou tanto tempo uma origem de paz. Buscou uma voz que combatesse a corrupção, encontrou no Moro. Fora do coronavírus, isso antes do coronavírus. Lutamos tanto por uma voz presidencial que não se envolvesse com os corruptos, que não vendesse os direitos, que não negociasse, não criasse uma barganha, para não fazer do Planalto Brasileiro uma mesa, um balcão de negociação. E encontramos essa voz no presidente Jair Messias Bolsonaro. De repente, os três poderes que deveriam estar unidos pela causa brasileira, vamos até deixar o vírus de lado, mas pela causa brasileira, hoje é uma guerra, os conflitos, as palavras, as vozes se opõem uma contra a outra. E tudo que o presidente fala vai a juízo, e a juízo pesado. Mas nós sabemos também, nós como evangélicos, como cristãos que o somos, nós sabemos que Deus colocou este presidente, o Bolsonaro lá, para mudar algumas coisas. Deus tinha que ter alguém de personalidade, de temperamento forte, porque não pode ser uma pessoa frágil de temperamento, frágil de caráter. Não teria que ser uma pessoa forte de temperamento, personalidade forte e que agredisse o inimigo. O inimigo ele tem que ser agredido.
A fé nos ensina a ser agressiva, a fé tem que agredir uma doença. Quando a gente ora pela doença, a gente agride a doença. A gente agride o vírus, a gente agride uma bactéria, a gente agride uma doença pré-existencial. A fé ela tem que agredir o reino das trevas, ela agride os demônios, ela agride o Satanás, ela agride tudo que vem contrário ao Evangelho. Então a voz do presidente, na atualidade, tem que ser uma voz agressiva. Ela tem que agredir as forças, as vozes negativas. Hoje a gente olha para dentro do Planalto brasileiro e vê os três poderes em crise. Por quê? Legislativo está em crise, judiciário está em crise, né? Por que a gente vê os três poderes em plena guerra? O legislativo não sabe se relacionar, por quê? Porque a voz que temos lá hoje, ela não aceita barganha, ela não aceita negociação. O judiciário, ela não aceita negociar com o judiciário. Então o executivo não aceita negociação. E os estados criam assim uma polêmica e fica polemizando ainda mais o tempo de que o presidente está agindo. Então, muitas coisas até são ditas e agride muito, porque a pessoa, quando está pressionada, a tendência é se defender, se proteger. Então, gente, eu estou aqui com essa palavra para pedir à igreja evangélica que levante a bandeira de oração, levante um clamor por Brasília, levante um clamor pelos três poderes, porque a gente precisa dos três poderes. Se nós somos um país de democracia, temos direito de expressar, temos direito de falar, temos direito de agir, não podemos perder também nosso direito de ir e vir. Então é hora do Brasil, a igreja brasileira, aqueles que admira e entende que Deus colocou Bolsonaro ali naquela plataforma, levantar uma bandeira de oração, uma bandeira de fé, para agredir a voz de Satanás, porque nós estamos perdendo vozes importantes. Satanás está confundindo o ambiente, e ele está agindo porque há um poder satânico sobre a pátria brasileira, isso não tem dúvida. Há um poder satânico sobre a vida, a ação do presidente, isso não há dúvida. E quando Deus coloca, Deus desafiou as trevas e ele vai vencer as trevas. Mas para vencer, a igreja precisa agir. Então, por isso que a busca é pela paz, mas aonde está a paz? Tudo que fala é detorcido, tudo que fala é mudar o foco da coisa para gerar uma confusão. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde nesses dias e que o Espírito Santo impulsione a sua vida como cristã para orar, para clamar, para lutar pela pátria brasileira. Vamos orar, tirar o Brasil dessa tragédia que está vivendo, sobre o efeito do coronavírus, mas tirar principalmente do efeito da guerra de vozes, guerra de palavra no Planalto brasileiro. Se a igreja orar, tudo vai acalmar. Então ore, porque o Espírito Santo está na direção disto e nós sabemos bem disto, em nome de Jesus. Amém.